a classificação do autismo em 3 níveis. Aí você falou, não, antes tinha 5 níveis. Então, eu queria que você falasse, para ficar claro para o pessoal, né? Vou colocar até correndo aqui a hora que você estiver falando, da classificação em 3 níveis e da primeira, por favor. A primeira classificação era do 1 ao 5, né? Hoje, a classificação que está vigente são 3 níveis. É o nível 1, pouca necessidade de suporte, é o chamado autista leve. O nível 2, necessidade de suporte moderado ou autista médio. E o mais grave, que é o autista nível 3, que precisa muita necessidade de suporte. A classificação anterior, ela levou em consideração aqueles estudos de 1945, 46, até o de 52, onde, por conta das sintomáticas, dos sintomas apresentados, eles faziam uma divisão mais, vamos dizer assim, mais rígida e talvez mais complicada até para o tratamento. Porque dependendo do nível de autista, você tem não só a questão medicamentosa, mas a questão de terapias terapêuticas, ou seja, de fono, de psicologia, né? Por exemplo, o aluno com autista, ele tem que ter um professor que vai atuar como tutor, como mediador, para facilitar o processo de aprendizagem, tá? E isso é direito, isso não é favor, né? Isso é um direito do autista. Legal. Já a gente vai entrar na questão jurídica, né? Você é doutor em Direito, eu quero, assim, vou colocar para você explicar para a gente aí a questão da legislação. Mas antes eu queria que você comentasse acerca dessa condição. A condição, o autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro? Como é que é isso? O autismo é um transtorno de espectro autista, cuja sigla é TEA. O autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro e afeta aspectos como comunicação, linguagem, comportamento, interação social. Não necessariamente o autista tem retardo mental, não necessariamente. Existem casos de autistas que são superdotados. Claro que ele tem dificuldades de lidar com a interação social, às vezes não gosta de abraço. Eu li interessante uma cientista que inventou uma máquina de dar abraço como forma de terapia para os autistas, para eles se acostumarem com a ideia do abraço. Eu confesso a você, eu não sou autista, mas eu acho que abraço é uma coisa muito íntima, né? Então, de repente, gostar de abraço irrestrito também eu acho que é meio difícil, né? Um aperto de mão, um tchauzinho assim, né? Então, é muito interessante a gente entender que, claro, o autista com seu acompanhamento adequado, ele vai se integrar totalmente na sociedade. Existem advogados autistas, existem psicólogos autistas, existe bancário autista, existe físico, engenheiros, né? Eu trabalhei com um engenheiro que era autista, mas, claro, não sabia, porque naquela época não era um diagnóstico tão divulgado, que ele tinha pavor desse negócio de abraço, dar tapinha nas costas. Então, tapinha nas costas, ele tinha verdadeira fobia, né? E ele me perguntou uma vez, Gisele, por que tem que dar o tapinha? É só você dizer, olha, não me dê tapinha que eu não gosto, né? Exponha as suas preferências. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, muitas pessoas encontram não só dificuldade na comunicação, como também em expressar essa restrição na convivência social. E aí fica difícil, e como a gente falou na nossa prosa prévia, né? Hoje em dia vivenciamos um momento em que ficou meio livre certo tipo de expressão que discrimina, e não discrimina só por causa de autismo, não, por causa de milhões de... É o tipo de cabelo, é a cor da pele, é a preferência sexual, é a forma que se veste, é o sotaque.